Oi, Leoa! Seja muito bem-vinda ao Socorro Leoa. Aqui toda semana eu analiso a tua situação e aí te ajudo, né? Te dou dicas que vão te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente. Eu sou Andressa Carazo, especialista em fins de relacionamento. E o Socorro Leoa de hoje é vai e volta com o ex. Como mudar isso? Eu decidi falar sobre isso porque eu recebi muitos depoimentos de leoas que estão nessa situação de vai e volta com o ex. Então vamos começar o nosso Socorro Leoa de hoje. Já aproveita e compartilha esse Socorro Leoa com alguma amiga tua, com alguma colega de trabalho, com alguém que também está nessa situação de vai e volta com o ex, para que esse conteúdo seja disseminado a muitas e muitas leoas que precisam superar esse fim de relacionamento e ser feliz novamente, tá? E aí, eu recebi, como eu estava falando para vocês, muitos depoimentos, né, de leoas que estão passando por essa fase, né, esse vai e volta, né, leoas que estão aí muitas vezes confusas, enroladas, não sabem aí qual que é o status da vida amorosa, muitas vezes estão aí ficando com o ex, muitas vezes viraram amantes de ex. E aí a gente precisa trazer para vocês essa clareza emocional, né? Quantas de vocês não estão conseguindo sair disso, né? O ex deu um fim no relacionamento, depois volta atrás, aí você não consegue definitivamente dar um passo firme, né? Consegue se posicionar, e aí o ex corre atrás de você e você não consegue dizer um não, dar um basta nisso tudo, tá? E aí vamos começar esse nosso Socorro Leoa de hoje, entendendo, né? Aliás, destravando tudo isso. Dentro do fim de um relacionamento, existe um ponto que trava o teu processo de superar o teu ex e ser feliz novamente. E esse contexto a gente pode chamar de um relacionamento ioiô. O que eu quero dizer com relacionamento ioiô? Existir um ponto final, existir um término de relacionamento, mas esse término ele não é bem firmado. E o que acontece? Você e o teu ex acabam entrando num cenário, numa zona de conforto, digamos assim, onde vocês ainda se encontram, vocês conversam, vocês têm recaída, vocês estão num cenário assim, muitas vezes num pseudo relacionamento com o teu ex, ou seja, nem você sabe o que está acontecendo, mas vocês ainda se mantêm em constante contato. E aí, o teu ex não larga do teu pé, ou muitas vezes você mesma o procura, ou ele te procura, e aí o resultado de tudo isso é que você acaba ficando estagnada na tua vida amorosa. A tua vida amorosa, ela simplesmente trava depois disso tudo, porque é uma situação, né, uma confusão emocional que você acaba se colocando. A partir do momento que é firmado esse cenário, né, onde o teu ex sabe que o teu coração ele tá com as portas abertas, né, que existe espaço na tua vida para o teu ex vir e ficar, né, e fazer morada, é difícil você conseguir mudar isso. Fica difícil você conseguir de fato superar o teu ex e ser feliz novamente, porque você é tomada por um sentimento muitas vezes de afeto, de carinho, de segurança, porque é algo que você já conhece, é uma pessoa que você já sabe, é uma pessoa que você já se relacionou. E aí existe todo um contexto, né? Um contexto de um relacionamento passado que vem à tona. Então, às vezes você acredita que ainda existe amor, existe uma esperança em você voltar como teu ex, uma esperança em reconciliar. Você está carente muitas vezes, você está suscetível às recaídas, você está fragilizado emocionalmente. Existe uma saudade, existe um vazio que essa pessoa preenche, que essa pessoa vem para complementar na tua vida. E aí, talvez você ainda acredita nesse relacionamento. Então, todos esses cenários, né, toda essa história que você se conta, que o ex muitas vezes compartilha e te coloca nessa situação, você acaba ficando muito mais tolerante, suscetível a isso. O que acontece?
às vezes, até dentro desse relacionamento ioiô com o teu ex, você começa a alimentar crenças dentro da sua mente que talvez ele era o amor da tua vida e que talvez sem ele você não vai conseguir ser feliz novamente, ou talvez você acredita que você não vai encontrar uma outra pessoa, então muitas vezes é melhor estar com o teu ex e se colocar nesse relacionamento ioiô, porque fica mais fácil, mais confortável. E você vai cada vez mais abrindo espaço na tua vida para o teu ex. Você dá cada vez mais importância. E esse cenário ele vai se instalando. Esse cenário, esse modelo de relacionamento com o teu ex, esse relacionamento ioiô, ele vai sendo instalado no teu plano mental. E aí fica difícil romper esse padrão muitas vezes. E dentro desse contexto, vamos fazer a nossa primeira análise do Socorro Leoa de hoje, tá? Me separei há 2 anos do meu noivo e ele volta e meia aparecia. Ficávamos, mas quando chegava na hora dele decidir, ele nunca estava pronto. A última vez que isso aconteceu, ele disse que não estava pronto e que estava bem sozinho, mas há uns dias disseram que, não sei se é verdade, que ele já tem alguém. E quando eu estou no meio do caminho, ele volta, ele vem, implora estar comigo, me ver. Isso acontece sempre quando já me sinto curada, mas agora estou num baixo que não sei o que fazer. Estou desesperada e ele não decide. Eu quero me decidir, quero esquecer, preciso ser feliz e amar novamente, porque fui feita para amar. Andressa, me ajuda. Bom, vamos lá. Esse socorro, ele é um socorro bem característico de um relacionamento vai e volta com esse. Ele é um cenário da segunda fase do fim do relacionamento, da fase da leoa confusa, da leoa que tem dificuldade em se posicionar, em dizer chega, que ainda acredita nesse relacionamento, lá no fundo acredita sobre isso, que não consegue realmente virar a página, tá? E falando um pouco mais, né? Falando um pouco mais sobre essa situação em si, a gente precisa entender que essa leoa aqui, dessa análise, ela se coloca numa situação de indecisão, tá? Quando você aceita esse comportamento do teu ex, você aceita que o teu ex vai e volta e você não consegue dar um basta, o que acontece? Você ancorou no teu inconsciente que o teu ex é que deve decidir. Presta atenção. Você ancorou na tua mente que a última palavra, a última resposta, ela deveria ser do teu ex, ela deveria ser dele. E você espera isso. Mas como isso não acontece, você fica nesse cenário de sofrimento, de indecisão, de insegurança. Mais alguém de vocês já passou por uma situação que o ex, ele tá confuso, o ex não decide o que quer, e aí você fica travando a tua vida porque você fica esperando que ele tome uma atitude, que ele tenha um comportamento, mas no fim das contas o teu ex não decide nada e você fica aí meses ou até mesmo anos esperando uma posição dele para você seguir a tua vida ou para vocês de fato se reconciliarem e voltarem a construir esse relacionamento. Bom, por que você não consegue dar um basta nesse relacionamento vai e volta com o teu ex? Você não consegue recrutar uma habilidade que é a tua coragem. É como se você não tivesse coragem o suficiente, porque na tua cabeça, no teu mental, a escolha ela vem do teu ex e não o contrário. É como se você não tivesse a autonomia de fazer uma decisão, de tomar um passo à frente para sair desse relacionamento ioiô com o teu ex. Entende? O quanto que muitas vezes você ancora o poder de decisão na mão dele, na mão do teu ex. E isso está tão presente nessa situação aqui, nessa leoa, porque ela fala, né? Quando chega a hora dele decidir, ele nunca está pronto. Ele fala, né? Ele não decide. E aí, análise de milhões aqui, tá? Análise de milhões, prestem atenção. Dentro da tua mente, tu internalizou que a última palavra é dele. E aí, quando você começa a dar alguns passos para conseguir, de fato, superar, ele volta atrás. Ele retoma.
E aí você cede. Por que você cede? Por que muitas de vocês cedem quando o ex vem procurar vocês? Por que vocês não conseguem se posicionar? Porque na tua cabeça, o nível de importância das decisões dele, das atitudes dele, são maiores que os teus. E aí você não consegue romper esse ciclo. Esse cenário aqui é um cenário claro de quem elencou que a última palavra, o poder de decisão, está na mão do ex. É por isso que é tão mais fácil quando o ex procura, porque você pensa assim, bom, ele tem autonomia, ele vem atrás de mim, eu não consigo fazer esse ciclo finalizar. Por quê? Porque a última palavra é dele, o poder está sobre ele, a escolha é dele. Isso é um caso muito grave. Um caso muito grave de dependência emocional. Opa, como assim, Andressa? Isso aqui é dependência emocional? Por que eu falo que isso é um caso grave? Porque esse cenário dessa leoa aqui, quando a gente delega a responsabilidade do outro de tomar decisões que vão atingir diretamente a minha vida, eu estou terceirizando a responsabilidade, a autonomia que eu tenho de fazer escolhas mais certas, de tomar atitude, de dar o próximo passo. E aí você elenca isso inconscientemente. Por que isso é um caso grave de dependência emocional? Porque ela é uma dependência emocional camuflada. A história aqui ela é um pouco diferente, mas a raiz do problema, a raiz disso tudo aqui é dependência. Percebe que o sinal característico tá claro. Essa leoa, ela não consegue sair desse ciclo, dessa dependência emocional. A raiz, ela tá embutida aqui. O ponto final não acontece. E aí essa leoa precisa de ajuda. Essa leoa fala, eu tô desesperada, o meu ex tá confuso, ele não decide, não sei o que fazer, tô desesperada. Ela decidiu que ela quer esquecer. Mas inconscientemente, essa leoa tá lutando contra algo muito maior, algo muito mais forte, que é essa ferida de dependência que ela tem perante esse ex. Um ponto muito claro aqui. Muitas vezes vocês não têm consciência de que vocês estão vivendo uma ferida de dependência emocional e vocês estão lutando contra algo muito maior, que é o teu inconsciente. Racionalmente, essa leoa aqui, ela quer. Ela sabe que ela está desesperada. Ela sabe que ela precisa de ajuda. Mas ela não consegue. Ela está travada. Às vezes é necessário você reconhecer que você precisa de ajuda de um profissional. Essa leoa aqui tem que estar inscrita na minha próxima turma do programa Despertar da Leoa. Por quê? Porque é muito mais forte. É difícil você lutar contra alguma coisa que você não tem as ferramentas certas, que você não sabe o caminho. Para você conseguir, Leoa, analisando isso aqui, para você conseguir de fato sair desse cenário que você está hoje, dessa fase número 2, da leoa confusa com esse ex, você precisa inverter o papel. Você precisa sair dessa dependência. Racionalmente você fala. Só que lá no fundo, presta atenção, análise de milhões aqui. Lá no fundo, você tem ainda uma esperança, você nutre uma esperança que algo ainda pode acontecer com esse ex. Que talvez ainda você consiga reatar. Só que a gente precisa ser sincero aqui. E um outro ponto. Quando você fala, né, que você já se sente curada, quando você fala que você já quer seguir adiante, a verdade é que isso está um pouco longe de acontecer. Você está um pouco distante da tua cura. Por que eu preciso deixar claro? Porque você está na fase número 2. Por que eu digo que você está distante da tua cura? Porque você ainda acredita que você está melhorando, mas lá no fundo,
você se sente frágil, o teu ex vem e tu acaba dando essa segunda chance, você se encontra desesperada, você fala que quando você está se curando, ele vem e você acaba se sentindo mal, desesperada, fica confusa. O furo aqui, gente, é muito mais embaixo. O furo aqui é uma ferida de dependência emocional que está camuflada. Por mais que existe um desejo, existe uma vontade, muitas vezes a gente precisa reconhecer que lutando sozinha, você está lutando contra o teu inconsciente e isso talvez você não vai conseguir. É mais forte que você, tá? Então, se atente a isso. Reflita, bom, será que de fato eu estou enxergando o que eu estou vivendo? Não é só um fator, gente, são vários fatores que fazem vocês ficarem num cenário como esse, num cenário de vai e volta, de relacionamento ioiô, tá? Vamos para a nossa próxima análise de hoje. Estou me relacionando com uma pessoa há mais ou menos 9, 10 meses. No começo tínhamos algo sério. Porém, depois isso foi terminando. A gente se encontrava todo final de semana, sem contar que a gente trabalhava na mesma empresa. E isso não vem acontecendo mais. Porém, no começo era tudo incrível. Sempre foi de discussão. E toda vez que decidimos cada um seguir a vida, acaba virando um vai e volta e não conseguimos ficar longe. Isso tem me machucado de uma maneira que eu nunca vi. Não sei mais o que faço. Bom, aqui a gente tem um cenário também parecido com o cenário da leoa confusa, da fase número 2 do fim do relacionamento. Mas essa análise aqui, ela tem traços diferentes. A gente precisa entender um contexto global de relacionamento. Isso serve para esse fim de relacionamento e também para os próximos, tá? Quando você vive um relacionamento ruim, é um pouco mais fácil de você superar o teu ex. Porque você sabe que aquele relacionamento que você vivia não era algo saudável, não era algo legal. E aí você tem consciência que você pode viver algo melhor. E aí, às vezes, isso facilita o teu processo na hora de superar. Agora, quando você vive algo incrível, como é o exemplo dessa leoa aqui, você muitas vezes se apega ao incrível. Só que olha que curioso, muitas vezes o incrível, de fato, não tem nada a ver com um relacionamento incrível. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes você viveu um antigo relacionamento com o teu ex e você acreditava que aquilo era maravilhoso, que aquilo era o relacionamento dos teus sonhos, que aquilo era algo extraordinário. Só que na realidade, era um relacionamento de merda, era um relacionamento ruim, era uma droga a tua vida amorosa com o teu ex. Só que como você não tem um padrão de relacionamento mais elevado, uma régua de relacionamento mais alta, mais criteriosa, você entende que aquele relacionamentinho que você viveu com o teu ex era algo maravilhoso. Então, o que eu quero dizer com isso? Cuidado quando você olha para o cenário do passado, olha para o que tu viveu com o teu ex e acha aquilo extremamente grandioso e maravilhoso. Eu não estou falando que não possa ter sido. Eu estou trazendo para vocês um pouco mais de clareza, para vocês afiarem um pouco mais a lente de vocês, quando vocês falam que vocês viveram algo muito bom. Porque a gente só tem um parâmetro de realidade quando a gente se abre para viver novas possibilidades. E aí você vai ter o direito de comparar, você vai ter um filtro de comparação para saber que aquele relacionamento era melhor ou era pior do que você vivia. Mas vamos lá. Vamos entender que essa leoa aqui, quando ela fala que ela viveu um relacionamento incrível, seja realmente um relacionamento incrível. E aí, o que acontece quando você vive esse tipo de amor com o teu ex? Aquele amor que um dia você recebeu, que no início era maravilhoso, que era tudo que você sonhava. O que acontece no teu plano mental? Você registra aquela informação, que aquele relacionamento que você tinha era algo maravilhoso. E aí você estabelece algo na tua mente, você estabelece um parâmetro. Bom, eu já vivi um relacionamento muito bom com essa pessoa em algum momento.
Poxa, se foi bom, você inconscientemente elenca um padrão de felicidade, um padrão de um momento que você viveu. Você sabe que o teu ex, antes de se afastar, antes de tratar diferente, antes de ser um cara que acabava não mostrando afeto, sendo descuidado, sendo um relacionamento disfuncional, tendo comportamentos frios com você, ele já teve um comportamento muito bom. Como essa Leoa fala, nossa, eu tinha um comportamento onde ele era incrível, o relacionamento. E aí, na tua mente, você entende que, bom, se ele já me mostrou isso de alguma forma e ele mudou para pior, eu posso fazer ele voltar a ser como ele era antes. É como se você internalizasse que essa mudança, né, que esse padrão de relacionamento que você vivia antes, ele poderia ser de novo reconquistado. E aí, por isso que muitas vezes você se coloca nesse relacionamento de vai e volta. Porque lá no fundo, você já viveu algo muito bom. Você já colocou na sua mente isso. Bom, o que eu vivi com essa pessoa foi muito maravilhoso. E aí você insiste nisso inconscientemente, muitas e muitas vezes, porque você acredita que ainda é possível voltar a ser como era antes. Voltar a viver esse relacionamento incrível. E isso faz... O que acontece? Você blinda a sua mente, você registra esse padrão porque você acredita que ainda é possível. E aí você vai e volta com teu ex. 1, 2, 3, quantas vezes foi? Né? Como essa Leoa falou, acaba virando um vai e volta. Não conseguimos ficar longe. Porque, infelizmente, esse processo, ele precisa acontecer uma ruptura de algum dos lados. Esse vai e volta. Senão vocês vão ficar nessa bola de vai e volta, nesse relacionamento ioiô por anos. Porque alguém tem que sair de fora dessa bolha. E muitas vezes esse alguém precisa ser você. Então entenda que esse incrível que talvez você desenhou, é necessário entender que ele já não existe mais. É necessário aceitar. E principalmente entender que você pode viver algo incrível com uma outra pessoa. Porque nessa tentativa mental e emocional, nesse vai e volta, você coloca a tua energia, você aceita, você se submete. E o maior problema disso tudo é você perder tempo da tua vida em um relacionamento que não está firmado. Por quê? Porque já não estava antes. Esse término ele aconteceu gradativamente. E aí, esse incrível que você tanto pensa, tanto ancora, tanto imagina que ainda é possível viver aquela história que você um dia já viveu com o teu ex, ele não vai acontecer. E aí você deixa de estar num relacionamento onde a outra pessoa está 100% disponível, onde você está aberta emocionalmente para conhecer uma nova pessoa que também venha para somar na tua vida, que venha construir algo muito mais saudável. Eu preciso que você entenda sobre clareza mental. Se isso tem te machucado, como você fala, né? Recruta o teu amor próprio. Vai construir algo que seja realmente muito mais saudável. Onde é que você está se colocando? Por que você está se permitindo viver isso? Se o teu ex já não estava correspondendo antes, quando vocês estavam juntos. Por que você está gastando a sua energia de fato? Você precisa aprender a escolher. Escolher as guerras que você quer entrar. As guerras que realmente vão te levar a alguma vitória na tua vida amorosa. Caso contrário, você sempre vai ficar no campo de batalha, parada, porque você não assume essa postura, tá? Vamos para mais uma análise de hoje. Eu estou com outra pessoa, mas o ex vem e me deixa confusa. Quero seguir em frente. Eu achei essa história aqui
esse depoimento muito válido trazer para vocês, tá? Principalmente para vocês terem uns pontos de reflexão. Serve de alerta isso aqui, tá? Muitas de vocês começam a se relacionar acreditando que já superaram o fim do relacionamento. Mas, na verdade, vocês não passaram pelas 4 fases. Vocês sempre param em alguma dessas fases. São 4 fases que vocês precisam, de fato, passar. Essas 4 fases são fundamentais para você conseguir superar o teu ex e ser feliz novamente. Caso contrário, se você não passa pelas 4 fases, acontece o que está acontecendo com essa leoa aqui. Isso é natural, tá? Esses comportamentos. Eu falo porque eu também, no passado, já tive comportamentos como esse, que infelizmente me levaram a muitas decepções, a muitas frustrações. E eu precisei, de fato, superar o fim de um relacionamento para hoje estar aqui falando isso com vocês, tá? Hoje, essa leoa aqui, ela tá com uma outra pessoa. Mas a gente precisa trazer algumas verdades, algumas sinceridades aqui. Essa leoa aqui, infelizmente, não superou. Não superou 100%. Por que eu falo isso? Porque se ela tivesse superado 100% esse fim de relacionamento, ela hoje não estaria confusa. Hoje, essa leoa, se ela tivesse de fato superado o ex, ela diria com todas as letras: não te quero mais, segue a tua vida. Já estou me relacionando com uma outra pessoa. Mas não é isso que acontece. Essa leoa está aqui me pedindo socorro. E quando você fica confusa, quando você não supera da forma correta, você acaba travando a tua vida amorosa, você trava o teu futuro amoroso. Porque olha só como são as coisas, essa leoa aqui já tá com uma outra pessoa. Ela já deu um passo adiante, ela já entrou num relacionamento. Mas, infelizmente, esse relacionamento aqui ele pode estar fadado ao fracasso. Tem grandes chances disso acontecer. Quando a gente fala da fase número 3 e da fase número 4 do fim do relacionamento, que é a fase da leoa consciente e da leoa fortalecida, é justamente você recrutar habilidades emocionais, se fortalecer e ter clareza do tipo de relacionamento que você quer viver. Eu queria entender, né, e isso serve de reflexão para você também, se você está numa situação dessa, onde você tá com uma outra pessoa, mas o ex vem e ele te deixa confusa, eu queria entender o que te faz considerar uma possibilidade de você voltar com o teu ex se você está se relacionando com uma outra pessoa. Entende que não faz muito sentido. Se você botou um ponto final, se você botou uma pedra nesse fim de relacionamento passado e você superou de fato o teu ex, você está livre para se relacionar com outro. Agora, se você está ocupando esta pessoa para tentar superar, tem coisa errada aí. Análise de milhões aqui, tá? O que você está fazendo com a tua vida amorosa? A gente acha que é o ex que deixa a gente confusa, né? Só que, na verdade, a confusão, ela tá partindo de você mesma. Porque o ex, ele só vem te testar. Ele só vem validar se tu realmente está num relacionamento onde você está segura, onde você está feliz. Onde esse relacionamento com essa outra pessoa que você tá hoje, realmente está de acordo com o que você quer viver. Porque se você tivesse essa clareza, se você tivesse total certeza da vida que você quer, se você tivesse chegado ao fim da 4ª fase do fim do relacionamento e ter superado o teu ex, você não entraria nesse processo de confusão. Então, cuidado vocês que se relacionam com pessoas não estando 100% superadas. Por quê? Você tem que olhar para esse novo relacionamento como algo novo, como algo que venha realmente para
validar um relacionamento que você quer viver. Não um relacionamento que muitas vezes você vai usar a outra pessoa para tapar buraco. Eu não estou falando que isso é a situação da Leoa, eu estou falando que isso é para você entender, para você se analisar. O que de fato você está buscando? Porque, sinceramente, se você não tem clareza da vida que você quer levar, se você não tem clareza do que você viveu nesse relacionamento com o teu ex, e principalmente olhou para isso tudo com aprendizado, para dizer assim, bom, é isso aqui que eu quero, ou não, não é isso aqui que eu quero, você não vai conseguir decidir. Quem que é de fato a pessoa que tem que estar do teu lado? Você tem que olhar para o lado e entender. O que você precisa fazer agora, Leoa, é ter uma conversa bem sincera com você. Conversa com você mesma. Por que você está se colocando nessa confusão emocional? O que te faz pensar que o teu ex balança ainda o teu coração quando ele vem atrás? É meu dever alertar vocês aqui. É melhor ter um pássaro na mão do que dois voando, concorda? Só que o que eu quero dizer com tudo isso, tá? Que se você, Leoa, não decidir dar um ponto final com o teu ex, honrar com a tua palavra, porque você fala, né, que quer seguir em frente, se você não decidir de fato o que você quer viver, você vai continuar nessa bola de neve. E aí, não é praga minha, não é praga de Leoa, tá? Mas as chances de você perder essa pessoa que você tem hoje por uma falta de clareza, por uma falta de atitude, por uma falta de dizer, chega, eu não quero mais que o meu ex interfira no meu relacionamento atual, eu vou seguir com essa pessoa porque eu amo essa pessoa, porque eu quero muito essa pessoa na minha vida. Você precisa entender isso. Não tô jogando praga, mas corre sérios riscos de você atropelar tudo, de você perder essa pessoa, porque, infelizmente, você tá aí, se colocando nesse cenário. Por isso que você fica balançada quando o teu ex te procura, porque, de fato, clareza você não trouxe para esse relacionamento. A gente precisa ter 3 pilares muito bem firmados, tá? O primeiro pilar é a tua atitude. O segundo pilar é o teu pensamento. O terceiro pilar é o teu emocional. Se esses 3 pilares não estão bem firmados dentro de você, você se coloca nesse relacionamento ioiô aqui. Onde o teu ex vem, te deixa confusa, aí você tem essa outra pessoa que você está se relacionando, aí você quer seguir a vida, e aí onde você está indo? A gente precisa ser sinceras com o nosso emocional, com a gente mesmo. A gente precisa superar primeiro o ex para depois conseguir construir um relacionamento. Esse é um princípio para você conseguir se relacionar e ser feliz novamente. Se o teu comportamento, a tua atitude é você estar em um novo relacionamento, mas o teu pensamento quer seguir em frente e o teu emocional fica confuso com o teu ex, como que você quer construir esse relacionamento? A tua vida ela não vai para frente se você não alinhar esses 3 critérios. Eu vou ser bem sincera com você, você não vai conseguir ser feliz novamente com essa pessoa que você tá se você não se organizar. Você vai precisar alinhar as coisas. Então, hoje, antes de você dormir, se você está aqui me assistindo nessa análise, feche os teus olhos e pensa. Traz clareza para a vida que você quer viver. Se tu ainda balança com o teu ex, volta, supera, olha para essas feridas. Para de colocar uma terceira pessoa dentro desse nó que você está construindo. Porque o problema de tudo isso é que você não está sendo realmente congruente. E aí você
mexe com o teu emocional, o teu ex mexe com tudo isso, e você ainda mexe com o emocional dessa outra pessoa que tá junto. Isso não é legal. Isso não é legal. Você precisa olhar para esse cenário do fim do relacionamento. Está se construindo um cenário desconfortável. E você tem total responsabilidade de desfazer esse nó que você se colocou. Vamos para mais uma análise de hoje. Bom, eu penso que até podemos ser um casal, mas temos nossas cicatrizes para curar. Pois nos damos super bem. Mas é isso, né? As coisas do passado acabam interferindo. Esse depoimento aqui, eu quero encerrar com essa reflexão, porque eu acho que ela está muito amarrada com aquilo que eu falei hoje desde o início, né? Desse relacionamento vai e volta que muitas vezes vocês alimentam. Se você tem um desejo de reconciliação, você precisa entender que existem duas pessoas envolvidas. Você e o teu ex. E uma coisa que cada vez mais tem que estar clara para você é que se hoje você e o teu ex se juntassem exatamente do jeitinho que vocês estão, desgastados emocionalmente, muitas vezes com uma traição envolvida, muitas vezes com um processo onde existiu mágoa, existiu raiva, ciúme, insegurança. Se vocês dois se juntarem hoje, uma coisa é certa, não vai dar certo. Cada um, depois desse rompimento, depois desse fim de relacionamento, botou uma carga emocional. E por que eu acho tão interessante essa análise dessa leoa aqui, né? Porque é preciso passar por um processo de cura. É preciso investir num amadurecimento emocional. Porque, como eu falei, as duas pessoas, você e o seu ex, do jeitinho que vocês estão, vocês acham que tem chance de existir a possibilidade de uma reconciliação e de reconstruir isso tudo? Não existe. E aí, existe uma coisa que a gente precisa olhar, que é um processo de mudança, um processo de amadurecimento. É você saber apostar em quem de fato vai estar junto contigo para reconstruir. Caso contrário, se você está num relacionamento ioiô com o teu ex, comece a avaliar um pouquinho melhor. Todo o tempo que você investe, toda a energia, todo o teu emocional. Às vezes você não está querendo enxergar coisas óbvias, que esse relacionamento já está desgastado e que é você que está levando nas tuas costas essa responsabilidade, esse peso de querer reagir, de querer reconstruir. Relacionamento é 50-50. Então, se você está num relacionamento ioiô, entenda quais são os pilares desse relacionamento com o teu ex que você quer construir, que precisam de fato acontecer. E entenda que às vezes você precisa aceitar que acabou, não tem mais o que você fazer. Chega. Quanto tempo mais você vai querer ficar amarrando a tua vida nesse relacionamento ioiô com o teu ex, desse relacionamento de vai e volta o tempo todo, onde você só se desgasta, onde você perde a tua energia, onde você sofre, onde você se machuca, onde você perde a oportunidade de talvez conhecer uma pessoa muito melhor. Se o teu ex quer voltar com você, não vai existir meias palavras, não vai existir um eu tô confuso, não vai existir um deixa para depois, não vai existir um eu não estou pronto. Para de ficar se iludindo com as palavras do teu ex, presta atenção nas atitudes dessa pessoa. Sai desse cenário de você ter que ser a escolhida, porque ele ainda não decidiu o que ele vai fazer com esse relacionamento. Até quando você vai ficar se colocando nesse cenário? Perdendo tempo da tua preciosa vida. Fazendo um esforço tremendo para tentar se adaptar ao desejo dele, à vontade dele. Gente, vocês fazem um esforço tão grande para tentar resolver esse fim de relacionamento,
para tentar sair dessa situação vai e volta com o teu ex, e definitivamente voltar, que vocês esquecem que tem que existir uma reconquista da parte do teu ex. Então, cuidado com as meias palavras, cuidado com as dúvidas. Tira o peso das tuas costas de que o teu ex está confuso, de que você precisa dar mais tempo, de que você precisa, muitas vezes, se doar mais. Se o teu ex quer voltar contigo, ele vai fazer o esforço necessário, ele vai até a lua para te reconquistar. Caso contrário, você está colocando ele numa zona de conforto. Você está admitindo esse tipo de amor. Você está se apegando e aceitando essa situação. E, sinceramente, isso não te ajuda em nada. Você precisa aceitar e dar um ponto final, se permitir viver uma vida muito melhor, um relacionamento muito melhor. Sair desse relacionamento ioiô que tu tá com o teu ex. Entenda, Leoa. Você precisa, de fato, aceitar essa realidade. E fazer o necessário para superar o teu ex e ser feliz novamente. Como essa mesma Leoa falou aqui. Nós temos nossas cicatrizes que precisam ser curadas. O passado, ele acaba interferindo. Então, se no futuro você ainda alimenta esse sentimento de um dia voltar com essa pessoa, entenda que ambas as partes vão precisar passar por um processo de cicatrização que esse fim de relacionamento deixou. Você não vai conseguir juntar os caquinhos sozinha. Pensa num vaso quebrado. Esse vaso quebrado é o teu relacionamento. Agora você pensa, você sozinha, com uma mão só, você sozinha, juntando os caquinhos desse relacionamento e tentando montar esse vaso quebrado. Você sozinha não vai conseguir, porque alguém tem que vir junto e sustentar. Alguém tem que passar a cola no pedacinho que quebrou e ir formando de novo esse vaso. É essa analogia que eu quero que você leve para o seu relacionamento com esse ex. É essa analogia que eu quero que você entenda quando a gente fala desse vai e volta o tempo todo. Deixa esse vaso quebrado. Vai buscar um vaso novo para você. Desapega, aceita. É isso. Se num futuro teu ex voltar, você não tem como prever. Existe um esforço muito grande da parte dele também. E é isso que vocês não entendem, sabe? Essa é a mais pura verdade, minhas leoas. É isso. Esse foi o nosso Socorro Leoa de hoje. Eu espero do fundo do coração que isso tenha chegado aí alguém que tá nesse relacionamento vai e volta com o ex, de não conseguir se posicionar, de não conseguir dar um basta, de não conseguir entender que existe um futuro muito melhor se você aprende a largar aquilo que não faz mais sentido com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso Socorro Leoa de hoje. E se você está me assistindo aqui pelo YouTube, já ativa as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal para você também participar do próximo Socorro Leoa. E eu espero que eu tenha te ajudado muito aí com esse conteúdo, tá bom? Um grande beijo e até!